Olá pessoal, então eu sou a professora Aline Moraes e hoje nossa aula é sobre fração geratriz. Então, fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica. Aqui eu tenho um exemplo que nós vamos resolver no final. Qual a fração dos números a seguir? Então, eu tenho aqui 3 frações. Aliás, 6 frações e 3 dízimas. Essa daqui é uma dízima periódica, 9,5, 90, 90, 90, 90, essas reticências, quer dizer que o 90 vai se repetir infinitamente. Esse daqui é um decimal exato, não é uma dízima periódica. Dízima periódica é aquela que depois da vírgula os números se repetem até o infinito. Essa daqui, como tem fim, né, 62,4, é um decimal exato. Decimal é número com vírgula, exato. Decimal exato não, é um decimal com uma casinha depois da vírgula, né? Não se repete infinitamente, não tem reticências. Essa daqui é uma dízima periódica, 0,45, 45, 45, quer dizer que essas reticências aqui quer dizer que se repetem infinitamente. E as frações. Então, como que eu resolvo transformar um decimal em fração? Como que se faz isso? Se eu tenho uma casinha depois da vírgula, então eu vou, para transformar em fração, precisa ter um numerador e um denominador. Então eu vou ter um número em cima né, e um número embaixo aqui na minha fração. Então eu pego esse número exatamente como ele é, sem a vírgula, e vou fazer uma divisão por 10, porque tem uma casinha depois da vírgula. Outros exemplos. 3,57. Eu pego 357 sem a vírgula, e vou colocar 2 zerinhos aqui, ó, na parte de baixo, no denominador. 1 e 2 zerinhos, porque eu tenho 2 casinhas depois da vírgula. Então, quer dizer que se tem 3 casinhas depois da vírgula, eu vou colocar 1 e 3 zerinhos, isso mesmo. Vai ficar o número 899 dividido por 1000. Se tivesse 4 casinhas depois da vírgula, ficaria 4 zeros depois do 1. É sempre assim. E uma dízima periódica, como essa, 0,45, e o 45 se repete infinitamente. Em alguns momentos vai aparecer 0,45 e um risquinho, um tracinho em cima do 45. Quer dizer que o 45 se repete infinitamente. Vai ficar 45 dividido por 99. Por quê? Eu pego o período, então, que está se repetindo, e vou dividir por 2 noves, porque o 4 e o 5 são 2 números distintos. Sempre vai ser assim. Quer ver outros exemplos? 3,555. Notem que depois da vírgula eu tenho um número só. Então vai ficar 5 dividido por 9. Só o número que se repete vai ficar dividido por um 9 só, porque é só um número que se repete. O 3 aqui eu tô somando porque é o número inteiro, que tem antes da vírgula. Né, quer conferir na calculadora, pega lá a calculadora e faz 5 dividido por 9, vai dar 0,5555 e soma com 3. Então vai aparecer lá o 3,55555. Esse número aqui, 0,897, 897 reticências. Quer dizer que o 897 vai se repetir infinitamente. Lembrando que poderia ter um tracinho aqui em cima do 897, que quer dizer que é uma dízima periódica, que é um período que vai se repetir infinitamente. Se tem 3 números que se repetem infinitamente, eu vou fazer uma divisão por 3 noves. Então, vai ficar 897 dividido por 999. Sempre assim e simples assim. Agora, vamos dificultar um pouquinho, né? E se eu tenho o 9,5, 90, 90, 90, 90, tá? Então, é o 90 aqui que está se repetindo. O 9,5 não se repete. Então, eu vou ter que entender primeiro o que é esse número. Esse 9,590, tá? É só o 90 que é meu período, aquele número que se repete. Vamos analisar o que eu tenho nesse número aqui, ó. O 9 é meu número inteiro. Tudo que eu tenho antes da vírgula é um número inteiro. O 5, que eu tenho antes do número que se repete, eu chamo de anteperíodo.
E o 90, então, é o meu período, porque é aquele número que vai se repetir infinitamente. Para resolver isso, para transformar numa fração, eu vou ter que pegar todo o número e esquecer da vírgula, ou seja, pegar todo esse número aqui, ó, sem a vírgula, e subtrair os números, no caso, que não se repetem, tá? O inteiro e o anteperíodo. Então, eu peguei todo o número, 9.590, 9.590, e diminuí o 95, que é o inteiro e o anteperíodo. E vou dividir por 990. Por que 990? 9, porque eu tenho dois números aqui no período, e o 0, porque eu tenho um número no anteperíodo. Então, quer dizer que se eu tivesse dois números no anteperíodo, eu colocaria 2 zeros aqui, exatamente, certo? Vai ser sempre assim. O 0 é a quantidade de números que eu tenho no anteperíodo. Esse 9 aqui é a quantidade de números que eu tenho no meu período. 9.590 é meu número inteiro, sem a vírgula, sem repetir, né, o 90. E o 95 é o meu número aqui que eu tenho de inteiro e de anteperíodo. Sempre vai ser assim. Então, fazendo essa subtração aqui, vai dar 9.495 dividido por 990. Essa seria, então, a minha fração geratriz. Se eu pegar e colocar na calculadora esses números aqui, volta a ser o que era isso. Mas eu ainda posso simplificar. Dividir ambos os números por 5. Vai ficar essa outra fração. Ainda posso simplificar. Dividindo ambos os números por 3, eu vou ter essa fração. Aí eu vejo que eu ainda posso dividir por 3, que vai me dar essa fração aqui. Então, 211 dividido por 22 é 9,590. Posso colocar na calculadora para verificar isso, né? Que voltou a ser o que era antes. Então, resolvendo aquelas minhas atividades lá do começo, qual que é o resultado de 9,590. Eu vi agora, né? 211 dividido por 22. Mas aqui não tem essa opção. Então, eu vou analisar aqui as que tem. Tem essa, não, né? De jeito nenhum. Porque não é um decimal exato, assim, um decimal que tenha uma casinha ou duas depois da vírgula, ou 3 depois da vírgula. Não, ele tem reticências, então ele é uma dízima periódica. Aqui não, porque não é um número só que se repete. Então, só pode que seria essa, né? Pega a calculadora lá e confere, ó. 90 dividido por 990 vai dar 0,090. E mais 9,5 vai fechar com esse número aqui, tá? 62,4, né? Como eu tenho uma casinha depois da vírgula, vai ficar uma divisão por 10. E o último número aqui, 0,4545, como é só o 4 e o 5 que se repetem, é 2 9s que eu uso. Certo? Qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui na descrição do vídeo e até a próxima aula.